Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Oficina de Casa. No vídeo de hoje eu mostro para vocês como pendurar os nichos na parede. Esse vídeo é o último vídeo da nossa série sobre nichos. Nos vídeos anteriores eu mostrei maneiras diferentes de confeccionar os nichos, criando a sua estrutura de maneiras diferentes. Depois mostrei a questão do acabamento, que no caso desse aqui que foi pintado, mostrei todo o processo de pintura. E agora eu vou mostrar caso a caso como eles são fixados na parede. E aproveitando, se você pretende, por exemplo, fazer uma composição de nichos na parede, eu já vou ensiná-los de como montar essa composição com papéis no tamanho dos nichos. Aí você já posiciona esses papéis e já faz a marcação exata das furações. O primeiro nicho que nós ensinamos foi o nicho feito, a fixação das partes do nicho de topo, que é o caso deste nicho. Então eu tenho um topo aqui, com a outra parte por trás, e eu aparafusei assim. E assim sucessivamente em todos os lados. Esse fundo, o fundo desse nicho, ele entrou por dentro e aí eu parafusei também em todos os lados. Então esse fundo está muito bem estruturado nas paredes do nicho. Então eu vou fixar esse nicho usando simplesmente dois parafusos, achando o meio e mais a metade do meio, de uma maneira que eles fiquem mais para cima, dentro da área do nicho, para que fique o peso maior do nicho fique na parte de baixo. Vou usar dois parafusos com bucha. Como eu vou usar um parafuso grande, aqui no caso, essa aqui é a espessura do fundo. Então eu tenho a espessura, que isso aqui vai ficar dentro da madeira, e o resto vai entrar dentro da bucha, na parede. Então eu simplesmente vou fazer dois furos e vou escariar esses furos por dentro para colocar o mesmo acabamento que eu coloquei aqui, que é uma bolachinha de plástico que cobre a cabeça do parafuso. Eu posiciono o nicho da maneira que eu quero pendurá-lo na parede. Eu tenho aqui uma textura, eu estou considerando essa textura deitada ao ser vista na parede, a textura do fundo. Então agora eu vou marcar aqui a posição desses dois furos. Eu vou marcar 10 centímetros, 10 centímetros. Então eu vou criar um quadrado aqui, 10 centímetros, onde eu vou entrar com um parafuso. E a mesma coisa do outro lado aqui. Isso lá no fundo. Então 10 centímetros e 10 centímetros. É o que eu vou fazer aqui. Eu estou regulando aqui a broca com o escariador, justamente para o parafuso que eu vou usar e para o tamanho da cabeça do parafuso. Então eu estou regulando aqui a profundidade para realizar o furo aqui no fundo do nicho. Então esse é o primeiro, já está pronto no jeito para ser pendurado. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar ele aqui. O nicho é uma estrutura quadrada, perfeita. Eu cortei aqui um pedaço de papel craft para servir de molde para a furação que eu vou fazer na parede. Então, o papel está exatamente do tamanho do nicho. O que eu faço? Eu vou procurar aqui o furo que eu fiz e vou marcar. Você pode até furar com um lápis. Então tá aqui, os dois furos que eu fiz. Certifique-se de que o papel está bem posicionado no nicho, porque eu vou usar o papel como referência para fazer a furação na parede. Inclusive para nivelar o papel, vou colocar o papel na parede, vou pôr um nível, justamente para facilitar a vida na hora de pendurar. Então essa é a primeira situação. O segundo nicho que nós ensinamos, o sistema construtivo dele, ele foi tudo colado. Nós usamos as madeiras meia esquadria,
com a abertura de um canalzinho para juntar todo ele com almas de madeira. E ele foi todo colado. E aqui no caso, o fundo, ele também foi embutido nas laterais do nicho e foi recuado para dentro, a mesma espessura da chapa lateral do nicho, ou seja, essa espessura, essa é a madeira que eu usei e eu tenho exatamente essa altura, aqui está igualado. Por que disso? Agora eu vou mostrar para vocês o sistema de fixação que eu vou utilizar nesse nicho. Eu peguei dois sarrafos do mesmo material, aonde eu deixei aqui a mesma altura, rebaixado o fundo para dentro. E a ideia qual é? Eu fiz nesses dois pedaços de madeira, eu fiz um chanfro de 45 graus em cada um deles, usando o nosso jig para corte 45 graus com a serra circular manual. Então a ideia o que é? Prender um aqui, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou usar aqui dois afastadores para eles ficarem na mesma distância. Vejam que eu estou colocando o chanfro para dentro, porque justamente o outro vai ser inverso na parede. Então eu vou fixar essa peça aqui. Vejam que esse parafuso não fica com a cabeça para fora. Aqui no caso a parafusadeira embutiu ele. Se você for perceber que não vai ficar embutido, você faz um rebaixo para embutir a cabeça, porque isso aqui pode atrapalhar na hora de pendurar. Vai encostar na parede e vai afastar o nicho da parede. Então agora eu vou preparar essa peça, que justamente vai aqui ao contrário. Então eu vou fazer dois furos aqui, escariados, justamente para poder o parafuso também ficar rente à peça e não ter nenhum excesso para atrapalhar o pendurar do nicho. Para fazer essa furação, como eu quero fazer uma furação simétrica, eu vou passar uma dica para vocês. Pegue, por exemplo, uma ferramenta que tem uma medida padrão. Então vamos ver aqui, eu estou usando aqui dois esquadros, estou alinhando eles aqui. Eu pego e faço um risco aqui. Então, ao invés de você pegar o metro e ficar medindo e marcando, você não cria muita precisão. Do jeito que eu estou fazendo aqui, eu estou encostando um no outro e a medida está exatamente correta, perfeita. Eu inverto para cá e eu tenho certeza que a medida vai se repetir igual. Basta alinhar aqui na lateral. Tá aí. Então eu não precisei ficar medindo aqui e olhando, você tem imprecisão na hora de riscar. E aí eu preciso fazer uma marcação no outro sentido. Então eu pego aqui, alinho do lado de cá e fiz aqui. A mesma coisa aqui. Então, você usando a ferramenta, eu estou usando a ferramenta de uma outra maneira, eu estou usando ela como um gabarito. E você consegue medidas precisas e iguais. Esse ponto está exatamente igual a esse equidistante dos lados. Então fica aí a dica. Bom, eu vou fazer então aqui um furo, um furo escariado, para que essa peça, que a cabeça do parafuso fique embutida na hora de prender na parede. Bom, então eu posicionei a folha e agora eu vou fazer a marcação. Aliás, ou melhor, antes aqui eu estou encostando esse suporte que eu vou prender na parede. Essa aqui é a furação que eu vou transferir para a parede. Então tá aí, posiciono a folha bem posicionada no nicho. Então tá aí, eu vou pôr esse papel assim na parede. Estou marcando para eu saber a posição que eu vou colocar. Então tá aqui, frente, essa parte para frente e para cima. Bom, e o terceiro nicho, que é esse nicho amarelo, sem fundo.
onde o sistema de fixação é essa ferragem para fixação invisível. Aqui eu tenho dois furos do mesmo lado, não sei se vocês lembram na execução do vídeo, houve um problema e eu acabei invertendo as peças e tive que refazer. Então esse furo está desativado, são os dois furos de cima. Eu estou colocando o suporte um pouco mais para cima para o peso ficar ancorado na parede. Então, esses dois suportes precisam estar exatamente milimetricamente posicionados na parede para que eu encaixe o nicho da maneira correta. Então, eu vou transferir essa medida com o papel também para a parede. O papel está exatamente do tamanho do nicho, porque eu vou ter que fazer o furo bem no meio, bem no eixo desse buraco. E se eu enfiar o lápis aqui, eu vou fazer um rombo. Então, na hora de marcar, eu vou marcar bem no meio da furação. Estou marcando a posição do papel. Então, essa face para frente, quando eu for colocar na parede, e voltada para cima. Vejam que eu fiz a marcação e o furo é grande. Então, eu vou fazer uma marcação bem no eixo dessa marcação aqui. Então, eu vou marcar pelo outro lado, que é por onde eu vou marcar, pelo lado da frente do papel. Se você for prender apenas um nicho na parede, então vamos dizer que eu vou prender só o nicho amarelo, que é um nicho retangular. Então eu criei o gabarito para pendurá-lo. Você vai lá, posiciona onde você quer, nivela esse gabarito usando um nível. Então põe aqui na parte de cima do gabarito, você vai posicionando o nível em função do papel, prende com uma fita crepe e aí você pode visualizar se está certo, se não está, posiciona novamente o nível e você tem noção de como vai ficar na parede. Agora, isso no caso de um nicho. Se você pretende fazer uma composição de nichos, como é o caso aqui que eu montei em cima da bancada, então eu sugiro que você coloque os nichos, por exemplo, no chão, da maneira que você gostaria que eles ficassem na parede. Então aqui eu deixei uma distância entre eles estão desencontrados, então eu vou considerar que eu vou pendurá-los dessa maneira na parede, sendo que esta parte aqui é a parte de cima, ou seja, eu vou estar olhando eles desse jeito. A melhor maneira de posicioná-los para você enxergar é você colocar as peças no chão e olhar de cima, como vocês estão vendo na imagem. Porque aí você consegue enxergar o conjunto de como ele vai ficar na parede. E depois, com a ajuda dos moldes, dos modelos, você consegue transmitir as informações para a furação sem ter que ficar segurando lá o nicho pesado e tudo mais. Então, eu vou considerar, agora eu vou fazer então a consideração de colocar os três nichos juntos. Por onde eu começo o raciocínio? Eu tenho aqui esse conjunto, um total de medida de 1,20 m. Então eu tenho de largura desse conjunto 1,20 m. A parede na qual eu vou pendurar esses nichos é a parede aqui da oficina mesmo. Eu tenho uma largura total de 1,98 m. Então 1,98 menos 1,20 do conjunto que eu tenho me sobra 78 centímetros. Então, se a minha ideia é centralizar nesse vão todo da parede, então 78 centímetros dividido por 2 dá 39. Então eu vou ter desta face até o final da parede 39 e desta face até o final da parede 39. Então, eu já tenho uma situação de posicionamento. Você pode até fazer um desenhinho para você não se perder. Então essa é a parede, eu olhando de frente, eu vou ter, se eu colocar nesse posicionamento, eu tenho lado direito em cima, eu tenho um retangular. Então eu vou ter um aqui. Depois eu tenho esse outro para baixo, alinhado aqui. Então ele vai estar aqui, tá fora de proporção. E o outro, então eu tenho o outro aqui. Sendo que daqui a aqui eu tenho 18 centímetros. Como eu falei, eu tenho daqui até o final da parede 39. E a mesma coisa aqui.
39. Vejam, é um esboço, é um croquis para você se posicionar em relação às medidas, porque você vai transferir isso para a parede depois. Então isso, para fazer essa marcação, eu vou começar posicionando os papéis, para poder visualizar isso melhor. Se vou pôr mais para cima, mais para baixo. Mas depois que eu marcar o primeiro, aí as outras medidas vão acontecendo. Eu medi o conjunto na altura, e o conjunto na altura soma 83 centímetros, que eu transferi a medida aqui para o mapinha. Então, para iniciar a marcação aqui na parede, eu vou pegar a trena, vou marcar 83 centímetros, que é equivalente à altura do conjunto dos nichos. E eu vou posicionar de uma maneira que eu ache um bom posicionamento do conjunto na parede. Para uma orientação básica, o ideal é que os nichos fiquem a uma altura, na altura dos seus olhos, nem muito alto e nem muito baixo. Então aqui, eu estou colocando o metro, eu tenho 1,85 de altura, um pouco acima da média, então eu estou até deixando um pouco mais baixo o conjunto. Marquei aqui, eu estou com os 83, e se eu medir até o teto, eu tenho 42 centímetros. Então eu vou prender aqui mais ou menos o molde do primeiro nicho para visualizar se isso vai ficar muito alto ou não. Então olhando de longe, eu acho que ainda está alto. Então o nicho vai ficar muito alto. Se eu considerar um sofá aqui embaixo, por exemplo, ele vai estar muito acima do sofá. Então eu vou abaixar um pouco mais, eu vou baixar mais 10 centímetros. Eu já havia marcado aqui 39, então está aqui, e os 52 estão aqui. Então vejam, 39 para lá, 52 para o teto. Prendi com 2 fitas crepe. Agora eu preciso nivelar esse molde que está exatamente igual ao nicho. Então para fazer isso eu vou usar um nível de mão. Vou usar o próprio molde, vou posicioná-lo na parte de cima do papel. O papel está reto. E aqui eu estou vendo o quê? Que ele está fora de nível. Então eu preciso subir ou descer. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou subir um pouco esse lado. Ou melhor, é descer esse lado. Tá, e o nível está posicionado na parte de cima do papel e eu estou com a marcação no nível. Então, ele está na posição. Eu friso novamente que é importante que o molde que você fizer tem que estar perfeito no esquadro para que não haja diferença na hora de você posicionar o nível de mão. Então tá aqui, eu vou fazer um furo aqui e eu vou fazer um furo aqui. Mas antes de entrar na parte da furação, eu vou prender os outros moldes. O segundo molde, o segundo modelo, ele está alinhado pelo lado de cá. Então eu vou pegar aqui uma régua e vou fazer uma marcação alinhando o lado de cá. O molde de cima já está no nível, mas eu vou pôr aqui o nível no de baixo para conferir. Está perfeito. Mas simplesmente eu rebati, como essa medida é igual aqui, eu continuei o mesmo nível. Bom, e agora é o terceiro molde. Lembre-se que eu fiz uma marcação aqui de um desnível entre os dois moldes de baixo de 18 centímetros. Então eu vou fazer essa marcação. Eu vou marcar os 18 centímetros aqui. Como esse desenho está no esquadro, eu vou marcar usando um esquadro aqui. Simplesmente para poder transferir a medida para o outro lado. Eu vou conferir depois. E a distância entre eles é os 7,5 que eu usei aqui em cima.
Então tá aí, os três modelos posicionados. Então agora você tem condição de olhá-los como um todo dentro da parede, olha na distância e ver se você gostou do resultado. Conferindo aqui a medida, eu tenho aqui para o outro lado 39 centímetros também, igual aqui. Então ele está simétrico na largura. Com relação à altura, eu baixei os 10 centímetros, que eu achei que estava muito alto. E eu tenho aqui exatamente a construção do desenho que eu fiz aqui, vamos dizer, do mapinha que eu criei. Então, com isso, o que você tem que fazer agora? Pegar um prego, fazer uma marcação exatamente aqui onde está as furações nos papéis, furar e pendurar. Então tá tudo no jeito, você não vai furar errado, não vai furar fora de nível, porque a marcação já está toda no papel. Agora que eu tenho os moldes, os modelos posicionados, eu já tenho exatamente onde eu preciso fazer a marcação. Então eu vou usar um prego de aço, um martelo e vou fazer a marcação na parede da onde eu tenho que fazer a furação. Agora eu já posso tirar esse molde, porque eu já marquei onde eu preciso furar. O suporte invisível que eu vou usar para fazer o furo aqui desse nicho é um suporte que só tem uma bucha e tem um ferro maior para entrar no nicho. Então esse suporte, eu medindo aqui com o paquímetro, eu tenho em torno de 12 milímetros, quase 12 milímetros. É que quando eu fizer o aperto, essa bucha metálica vai entrando dentro da parte plástica e vai expandindo. Então isso vai gerar em torno de 12, aqui já deu mais de 12 milímetros. Então eu vou fazer um furo com uma broca de vidia com 13 milímetros. 13 milímetros. Para fazer o furo, eu vou usar junto um aspirador ligado embaixo do furo onde eu vou estar entrando com a broca, para não fazer sujeira. Então eu já faço o furo e já aspiro o pó. Uma dica que eu quero dar para vocês é procurem usar uma espessura de broca o mais justo possível próximo da bucha. A broca que eu usei de 13 milímetros, ela até ficou um pouco folgada. Vai dar aperto, mas não vai ficar tão firme como se eu tivesse utilizado uma broca um pouco menor. Mas mesmo que a bucha entre com força justa, isso vai te ajudar a dar mais aperto no suporte. Então, vamos lá. Os outros dois nichos eu vou usar um parafuso normal, com uma bucha também, bucha S normal. Para cobrir a cabeça do parafuso, eu vou usar essa bolachinha de PVC, que é a mesma que eu usei nos acabamentos dos parafusos desse nicho. E agora pendurando o terceiro nicho. Eu tenho aqui um encaixe 45 graus que vai se encaixar aqui nos 45 graus. Então estão colocados os nichos. Conferindo aqui o nível. Então, está nivelado. Conferindo esse daqui. Também está nivelado. E esse aqui fugiu um cabelinho, mas
no visual é imperceptível, então não precisa se preocupar. E com isso mais um vídeo pronto, um vídeo encerrando inclusive uma série que é a nossa série sobre nichos. Logicamente esse vídeo mostra o sistema de fixação dependendo do sistema construtivo de cada nicho. Espero vocês no próximo vídeo e não se esqueçam de dar aquele joinha nos nossos vídeos e compartilhar nas suas redes sociais. Um grande abraço!